Sejam bem-vindos de volta à segunda fase de Spy Family, a continuidade de uma guerra de informações entre países em desacordo, onde conhecemos Lloyd, um espião que precisou formar uma família de mentira, com Yor, uma assassina profissional como sua esposa, e Anya, sua filha telepata, para conseguir então realizar a Operação Strix, tendo que matricular Anya no Colégio Eden, o mesmo que o filho do seu alvo frequenta, com a garota ganhando a primeira estrela de 8 para conseguir fazer parte de um encontro social em que Donovan Desmond também estará. E como presente pelo seu feito, a fim de mantê-la motivada a conseguir mais, ela quer um cachorro, algo que sabemos que nessa família não será tão fácil quanto ir ao pet shop ou uma feira de adoção. Na verdade, dessa vez, um político está sendo alvo de um possível ataque terrorista de cachorros-bomba, com animais sequestrados de um projeto diluído que o tinha como objetivo desenvolver animais com QI alto para propósitos militares. Com Anya, claro, se metendo em toda essa operação sem saber, conhecendo um cachorro que, assim como ela, possui poderes, prevendo situações futuras. Mostrando agora a Anya uma realidade em que seu pai não apenas estaria morto, vítima da explosão desse ataque terrorista, mas que também essa suposta paz que desfrutam chegará ao fim, com a guerra chegando às vias de fato. Tendo a garota que resolver toda a situação sozinha, confiando nesse cachorro que acabou de conhecer e logo desenvolveram e criaram essa relação. Tendo que encontrar a localização da bomba e torcer para todas as horas que passou na frente da TV assistindo Bondman tenham sido o suficiente para esse momento. A desarmando ou simplesmente escrevendo uma mensagem na porta com ketchup, esperando que tenha sido o suficiente para ter conseguido salvar o seu pai. Enquanto a organização secreta que Lloyd trabalha capturou grande parte da gangue que não passam de estudantes, que clamam por uma guerra sem nem ao menos ter noção do que isso significaria, do terror e horror que geraria para eles, suas famílias e muitos outros inocentes. Mas nada disso acontecendo ainda, sobrando para Lloyd a tarefa de capturar o líder por trás de toda essa operação, se passando pelo ministro, o alvo do cachorro e da bomba que carrega com ele. Não atirando no cachorro como nos fez pensar que faria, muito pelo contrário. Com o atentado terrorista dando errado e tudo graças à família Ford, que cientes ou não da operação, garantiram que a paz existente entre países durante uma guerra fria não fosse comprometida. Agora, reunidos mais uma vez, voltamos para o objetivo inicial dessa família antes de tudo isso acontecer. Conseguirem um cachorro para Anya, uma situação que, se me perguntar, já estava resolvida assim que ele apareceu pela primeira vez. Contudo, por fazer parte desse plano terrorista, teoricamente não poderiam ficar com ele. Mas uma exceção foi aberta para Anya. A supervisora de Lloyd, apesar de durona, isso é, pelo menos até agora, teve a primeira interação com Anya, gostando muito do que viu. Principalmente porque costumava ter uma filha da mesma idade que ela, uma informação nova, acredito que até para Lloyd. E assim, toda uma nova dinâmica familiar terá que ser instaurada na família, e também em seu colégio. Mas faltando o mais importante, o seu nome, que no universo da garota o que mais faz sentido é nomeá-la em homenagem ao seu grande herói espião que acompanha todos os dias. Conforme os dias vão passando, desde o primeiro que essa família foi formada, para nós espectadores era óbvio que alguns sentimentos começariam a entrar em questão. E ainda assim, Lloyd continua fixado na ideia de ser tudo parte da missão. Mas e quando ela acabar? O que acontecerá com os Ford? Porque independente daquilo que o chefe da família nos fala, uma preocupação com Yor dá início, chegando mais tarde que o usual, dedos cortados e machucados, e com uma feição não muito feliz. Sabemos que é uma assassina profissional, e seria assim muito bom se por fim esse segredo entre eles fosse quebrado, mas não. Yor, na verdade, está determinada a melhorar sua habilidade na cozinha, acreditando que esse seria um fator determinante para um iminente divórcio, contando com a ajuda de seu colega de trabalho para isso, e a participação especial de Yuri, o seu irmão. Conseguindo sim surpreendê-los, mas ainda tendo um longo caminho para percorrer. Enquanto isso, Lloyd também é colocado à prova em suas habilidades sociais, ajudando Frank a como convidar uma garota para sair, e o reconfortando quando as coisas não saem como esperado. Algo que jamais imaginaria de Lloyd, muito menos Twilight. Ao contrário do que era esperado, principalmente para Anya, ter ajudado a parar um atentado terrorista não foi o suficiente para Anya ganhar a sua segunda estrela. Em sua missão de um dia conseguir fazer parte de um seleto grupo social, onde Donovan Desmond estará, ajudando seu pai com a missão. E exatamente por isso, ela deverá se contentar com o jogo social dentro do colégio, se aproximando de Damien e o motivo de querer um cachorro desde o começo, já que o segundo filho também possui um, sendo esse algo incomum entre eles, com um convite para ir à sua casa com seu pai, podendo ser algo possível, isso é, pelo menos na mente da garota. Porque essa já não é a primeira vez que a relação de pai e filho é explorada, não sendo das melhores. Damien desesperadamente tenta ser motivo de orgulho para o chefe de sua família, que não poderia se importar menos, mas tendo a sorte de ter pessoas à sua volta que se importam. Não apenas isso, amenizam a situação, sendo uma delas Anya também, que com claros motivos completamente egoístas de certa forma quer ajudar o garoto a conseguir essa atenção que ele tanto quer. As provas finais de semestre estão chegando, podendo essa ser a chance de Anya ganhar mais uma estrela se for uma das melhores de sua turma, ou então um raio.
algo que, considerando o histórico da garota, é o mais provável de acontecer, sendo esse momento agora completamente diferente do exame de admissão, em que Lloyd a fez decorar as respostas, e mesmo assim ficando na lista de espera. Não podendo contar com o mesmo método agora ou mesmo a telepatia de Anya, que está diretamente relacionado com a lua e as suas fases, com os exames acontecendo exatamente quando ela não está no céu. E portanto, nada de ler mentes para obter as respostas, tendo a garota que contar apenas com seu empenho nos estudos, contando com um tutorial especial de Yuri, que não teve o impacto esperado, dependendo agora de Lloyd, disfarçada de professora para alterar sua folha de respostas, não esperando de forma nenhuma que encontraria outro espião, que acabou complicando um pouco mais as coisas do que deveria. E tudo isso pra nada. Anya pode não ser boa nos estudos, mas ela se esforça para ser motivo de orgulho para Yor, mas principalmente para Lloyd, não sendo a melhor de sua turma, mas também não ganhando um raio, por mérito único e exclusivo seu. No episódio seguinte, George é introduzido na história, que após escutar uma conversa de negócios de seu pai atrás da porta, acreditou toda sua família estar falida, pobre, acreditando esse ser definitivamente o seu último dia no Colégio Eden, e claro, culpando Damian por isso, já que as empresas de sua família estão por trás, que imediatamente argumentou de volta, dizendo que não deve envolvê-lo em assuntos dos adultos, sendo ele sim um Desmond, mas não tendo nenhuma noção de nada disso que o garoto afirma ser verdade. Com todos ali, talvez com exceção de Anya, fazendo o que podem para George ter o melhor dia no colégio que nunca teve, saindo de lá com presentes as melhores memórias e lembranças de cada um deles ali, mas apenas para voltar no dia seguinte, porque tudo não passou de mal entendido. No segundo momento, temos Yor extremamente preocupada com o futuro de Anya no colégio, em grande parte por culpa de Lloyd, fazendo tudo o que pode para entregar a senhorita Anya seu uniforme de educação física. Isso é, se somente ela tivesse educação física em seu currículo nesse dia. E talvez confiar mesmo que só um pouco em Anya seria uma boa ideia. Uma nova tarefa foi dada aos alunos do Eden, mais especificamente para a turma de Anya, em que a garota terá que fazer um relatório sobre o trabalho de um de seus pais. O que de cara já é um problema. E por mais que tenha ido a Yor primeiro, logo ficou claro que não seria a sua melhor opção. Passando então um dia com seu pai no hospital. Claro, tomando nota daquilo que acreditava ser o mais interessante do que via por ali. Principalmente os pensamentos de Lloyd sobre o que Anya não poderia descobrir de jeito nenhum. Algo que, a menos que consiga isolar seus pensamentos, não irá acontecer. Anya sabe que seu trabalho no hospital não passa de uma fachada para a real vocação de seu pai. Exatamente por isso, sendo surpreendente ver que Lloyd é conhecido e reconhecido entre os seus pares como médico. Olhando para Anya pela primeira vez com uma preocupação com a sua psique, ao se deparar com o que vê como um completo caos em uma atividade que costuma fazer com seus pacientes. Mal sabendo ele que Anya apenas jogou tudo ali para despistá-lo, evitando que descobrisse que esse tempo todo estava escondida na ventilação do hospital, que entrou através de uma passagem secreta. Fiona Frost foi introduzida à história, codinome Nightfall, da mesma agência que Twilight, extremamente competente no que faz, tendo apenas uma única ambição: casar com Twilight, nos fazendo acreditar nos primeiros minutos que a sua vontade estaria relacionada única e exclusivamente ao sucesso da Operação Strix, e que ela, no lugar de Yor, teria conseguido resultados muito mais rápidos. Mas parece que a sua vontade vai um pouco mais além que apenas o profissional. Ela o ama, forçando sua presença na família Fodger, se apresentando como colega de trabalho de Lloyd, mas sendo o suficiente para Yor se sentir ameaçada como sua esposa ou mesmo mãe de Anya, dizendo conhecer Twilight melhor que ninguém, contudo não passando de uma mera atuação e parte da missão, mas nada realmente impede que Lloyd tenha bons momentos ao lado de sua família de mentira. E talvez já esteja na hora de seus segredos serem revelados, sendo possivelmente esse o elo de ligação que está faltando, podendo assim todos se ajudarem. Enquanto Anya e Bond entram em guerra com o Sr. Pinguim levando a pior, mas no final tudo dá certo, algo que Lloyd tanto deseja para essa guerra fria que estão vivendo. Toda a introdução de Fiona no episódio passado, claro, teve toda a questão dos ciúmes de Yor e o questionamento de seu lugar na família. Mas também foi porque ela e Twilight têm uma missão conjunta para resolverem: recuperar uma obra de arte da coleção de Ricasso que tudo indica que possui códigos de um antigo coronel, que se cair nas mãos erradas pode reacender um antigo conflito armado, em que tudo o que precisam fazer é participar de um campeonato de tênis, que não possui regras, com toda e qualquer trapaça sendo permitida, com os vencedores podendo escolher qualquer tesouro de sua coleção pessoal, não sendo obviamente tão fácil quanto parece. Sendo um dos motivos Fiona não considerar medir suas ações, algo que todo espião precisa saber fazer. Chegando os dois até a final, tendo que enfrentarem agora os filhos do dono do campeonato e da obra que tanto querem recuperar. Sendo eles os favoritos para vencer, com o pai claramente sendo mais interessado para isso acontecer, já que esse campeonato é também uma mesa de apostas, e levando em consideração as vitórias consecutivas de Fiona e Twilight, todos apostam na vitória da dupla. Enquanto o pai é o único que aposta nos filhos,
que se ganharem não apenas continuará com sua coleção de obras de arte intacta, como também receberá uma bela grana. Mas como esperado, não foi o caso. Twilight e Fiona, apesar dos reveses e das trapaças, venceram. Contudo, a obra de arte que deveriam pegar não estava mais disponível para ser retirada, o que é um problema, tendo que improvisarem a pegando mesmo assim, colocando as mãos nesse temido diário do coronel, apenas para descobrir que não passava de um hobby seu bastante peculiar que escondia de sua família. No que diz respeito aos Forger, temos o primeiro confronto entre Iori e seu lugar na família contra Fiona, querendo se provar mais competente que a primeira, oficializando de uma vez essa rivalidade, com Iori abrindo o placar, tendo ela a vantagem. Ainda sobre esse confronto, ficou claro que a autoestima de Iori ficou completamente abalada, não sendo uma simples partida de tênis que iria mudar isso, a impactando de tal forma que pessoas de fora começaram a perceber, algo que Lloyd não pode permitir e eventualmente seja acusado de adultério, querendo de uma vez esclarecer as coisas com Iori, não mais conseguindo lidar com as suas emoções de uma forma minimamente saudável, frente a uma possível rejeição daquele que até agora supostamente era o seu marido. Lembrando que todo o casamento deles não passa de uma fachada, um combinado entre os dois. E Lloyd, como espião, jamais deixará seus sentimentos misturarem com a sua missão. Mas o mesmo não pode ser dito de Iori, não chegando a se declarar, mas alegando ela ser uma ótima mãe para Anya, querendo que continue cumprindo seu papel de esposa, usando os sentimentos de Iori ao seu favor, propondo que se casem de verdade. Já Anne e Beck cultivam uma amizade que vai além dos portões do colégio, algo que é novo tanto para a garota Forger quanto para sua amiga. Não tendo desde criança muito jeito para fazer amigos do tipo que compram chaveiras bregas para selar a amizade que possuem. O tão esperado momento finalmente chegou, o primeiro encontro dos discípulos imperiais desde que Anne entrou no colégio. E como não conseguiu se tornar uma membra desse encontro social, Lloyd precisará encontrar outras formas de chegar até o seu alvo. Contudo, nem mesmo Dami, um segundo filho, tem a garantia que irá ver o seu próprio pai, quanto mais Lloyd. Mas parece que no final das contas, filho é filho. Mesmo não tendo a menor afinidade com ele, claramente preferindo o primogênito. Aproveitando a reunião pai e filho para também se apresentar como o pai de Anya, a garota que socou seu filho no primeiro dia de aula, uma situação que ficou ciente e interessada no que Lloyd tinha a lhe oferecer, com alguns conselhos de paternidade que ele mesmo precisa pôr em prática, mas ajudando a relação de Dami e Donovan pelo menos um pouco, bem como uma possível amizade entre ele e a sua filha, o que para seu plano é realmente o melhor cenário, apesar de Anya ainda ser um mistério para ele. E mesmo sem nem saber, Anne está e sempre esteve do seu lado.